Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não esqueça de dar uma olhada na nossa coleção de vídeos de linguística sobre todas as línguas do mundo e tópicos de ciência linguística também aqui no canal. Basta clicar no nome do canal aí embaixo do vídeo e também não se esqueça de considerar uma contribuição ao canal através do Apoia-se, através do PayPal ou de uma doação direta pelo canal nos links fornecidos abaixo. Nosso vídeo de hoje é muito especial, vai tratar da língua amárica, a língua que é essencialmente o etíope moderno, a língua oficial da Etiópia atual, uma língua muito interessante, muito pouco conhecida pelo mundo. O amárico não é uma língua tipicamente africana, não pertence às grandes famílias inerentes, predominantes na África, é uma língua, na verdade, semítica, ou seja, ela é aparentada às línguas como o árabe, ao aramaico, ao hebraico, ao fenício, ao assírio-babilônico. Então ele não é realmente um idioma da família Bantu, nem uma família nígero-congolesa, nem nilo-saariana da África. Ele está ali, como a gente vê nessa árvore evolutiva. Lá embaixo a gente vê que ele faz parte, o ramo etíope, faz parte do ramo meridional das línguas semíticas, que foi, na verdade, trazida para a Etiópia há cerca de 4.000 anos através de alguma migração vinda do sul da Península Arábica. Então, os parentes mais próximos das línguas etíopes semíticas modernas, chamadas pelos linguistas de etiosemíticas, são as línguas sul-arábicas, que são um grupo de línguas muito obscuras que são ainda faladas no Iêmen, no extremo sul da Península Arábica, especialmente em regiões remotas, em vilarejos pouco acessíveis desse país do sul da Península Arábica, que sempre teve em conexão com a Etiópia e até hoje é um grupo de línguas que não tem a ver com o árabe, não proximamente, é chamado de sul-arábico, meramente porque está no sul da Península Arábica, mas não é uma derivação do árabe, são línguas que estavam ali antes do árabe. No Iêmen, nessa região, evoluíram ali há pelo menos uns 4.000, 5.000 anos. Então são línguas bem diferentes do árabe. E o etíope em si, tem a forma mais antiga conhecida de etíope é o ge'ez, que passou a ser escrita quando a Etiópia adotou uma forma de escrita na época cristã, e desse ge'ez é que evoluíram as línguas etíopes modernas, línguas semíticas etiópicas modernas, como o amárico, que é a língua que a gente vai tratar aqui, a língua oficial da Etiópia, a língua literária predominante da Etiópia desde o final da Idade Média, e outras línguas como o tigré e o tigrínia. Essas são predominantes no norte da Etiópia e na Eritreia, que era parte da Etiópia até os anos 90 e depois se tornou um país independente. O amárico tem hoje cerca de 25 milhões de falantes nativos, que corresponde a quase 25% dos mais de 100 milhões de habitantes da Etiópia. Isso mesmo, você que não tem estudado demografia mundial recentemente, pode se surpreender com o tamanho da população da Etiópia. A população da Etiópia chega a ser metade da população do Brasil. Eles têm mais de 100 milhões de pessoas na Etiópia agora. E mais cerca de 5 milhões de pessoas conhecem o amárico como segunda língua, porque é a língua que é ensinada no sistema educacional, mas é claro que a Etiópia é um país bastante pobre e subdesenvolvido, muita gente não aprende a língua nacional amárico na escola. É possível que no futuro o número de falantes segunda língua, L2, do amárico aumente muito à medida que o sistema educacional vai incluindo a população etíope. A língua mais falada na Etiópia, na verdade, é o oromo, como língua nativa, uma língua que tem cerca de 35 milhões de falantes na Etiópia e pertence ao ramo cuxítico da família afroasiática. As línguas semíticas pertencem a uma família chamada afroasiática ou camito-semítica, e o ramo cuxítico, ao qual pertence o oromo, junto com o somaliano, é a língua mais falada, é um ramo que também é bem falado na região aí do chifre da África, que estava lá antes das línguas semíticas migrarem da Península Arábica para essa região, como eu falei, há cerca de 4.000 anos. Uma coisa interessante da Etiópia, antes de falar um pouco da história específica do país e da língua, é que o café começou na Etiópia. O cultivo do café foi criado pelos etíopes na época da Idade Média, mais ou menos cerca de 1.000 anos. Começou a domesticação dessa planta selvagem, que foi eventualmente evoluindo em direção ao café,
que é uma ligação que a Etiópia tem com o Brasil, portanto, né? Já que o Brasil, desde o século XIX, é o maior produtor de café do mundo, permanece até hoje. O café já foi a marca, né, do Brasil, a marca registrada do Brasil, coisa mais famosa do Brasil, especialmente até os anos 60. Como o café tem origem na Etiópia, o amárico é uma das raríssimas línguas do mundo que não chamam café pela palavra café. A palavra café, na verdade, é derivada da região etíope de Cafa, a província de Cafa. Na Etiópia é a origem da palavra café nas línguas do mundo. A palavra em amárico para café é buna, que é tanto o grão do café quanto a bebida do café, né? O café, na verdade, foi levado da Etiópia para o mundo árabe, na época do Islã, na época da Idade Média. Os árabes e os turcos que desenvolveram realmente o café, porque os muçulmanos não podem consumir álcool. Então o que acontece é que eles tomaram café como estimulante. Na ausência do álcool, o café foi substituído. E é por isso que o café se tornou popular na Idade Média, e a partir de 1620, 1650, começaram a aparecer casas de café na Europa, e até que no século XIX ele foi trazido pelo Brasil, entrou no Brasil através do Pará, lá na Amazônia, e depois foi descendo até que em São Paulo ele achou o solo mais fértil, né? A Etiópia é um país que existe desde a antiguidade, ela é mencionada na Bíblia, no livro de Gênesis, a região de Cush é mencionada, que é mais ou menos equivale à região da Etiópia, e outros reinos etíopes são mencionados em fontes antigas, fontes egípcias, mas na verdade a Etiópia passa para a civilização mesmo com a chegada do cristianismo, a conversão ao cristianismo do reino etíope no ano de 330 d.C., por atividade dos missionários coptas, a religião cóptica e a religião ortodoxa do Egito, que predominou no Egito antes da tomada islâmica no século VII, VIII. E a partir daí forma-se a Igreja Ortodoxa Tawahedo da Etiópia, que é considerada uma parte, faz parte oficialmente da Igreja Cóptica, a Igreja Egípcia, até 1959, quando ela se torna uma igreja independente. Aqui a gente vê uma foto da estela do rei Ezana. Na época a Etiópia era conhecida como Reino de Aksum, que valia mais ou menos ao norte da atual Etiópia, da região da Eritreia também. E existem assim, algumas estelas, alguns obeliscos que sobreviveram nessa época do cristianismo antigo etíope, de cerca de 1500, 1700 anos atrás. Na época de 570, na década de 570, o reino etíope de Aksum luta contra o Império Sassânida, que era o Império Persa da época, foi o segundo Império Persa. O Império Persa Zoroastrista, que existiu na época final do Império Romano, pegando já o Império Bizantino. Eles lutam pelo controle dessa região Himyara e do Iêmen, que era dominada pelos etíopes, mas acaba sendo perdida e acaba sendo incorporada pelo Império Persa por algum tempo. É interessante que uma das primeiras guerras também entre dois monoteísmos distintos, né? O Império de Aksum, que era cristão, ortodoxo, e o Império Zoroastrista, que era o monoteísmo zoroastrista, de uma raiz completamente diferente da nossa raiz judaica. Quando acontece a conquista islâmica, a partir de 650, 700 depois de Cristo, a Etiópia acaba resistindo a essa conquista islâmica, em parte por causa do terreno muito acidentado. A Etiópia é uma região muito montanhosa, tem muitos vales e montanhas, e também pela força da cultura cristã etíope medieval. Então a Etiópia se mantém como uma ilha de cristianismo cercada de Islã pelo norte e de politeísmo africano pelo sul. Aqui a gente tem uma das famosas igrejas cavadas diretamente na rocha. Essa rocha foi cavada, fizeram um buraco, e no meio do buraco deixaram uma igreja feita de um bloco só de pedra. Existem várias igrejas assim, espalhadas pela Etiópia, criadas nessa época justamente da Idade Média. A língua clássica da Etiópia nessa época era o ge'ez, que eu já falei, a primeira forma de etíope que foi escrito. A partir de 1300, 1400, ela vai sendo substituída como língua literária etíope pelo amárico, que é um descendente do ge'ez. Mais ou menos o ge'ez está para o amárico mais ou menos como o latim está para as línguas neolatinas.
A partir do final do século XIX, a Somália, a vizinha da Etiópia, na região da Somália, na costa, acaba ficando sob domínio italiano. A Itália é um país que entra, uma potência retardatária, que entra muito tardiamente na conquista colonial. E na época que a Itália consegue conquistar alguma coisa, nessa época, já praticamente o mundo inteiro estava tomado pela Inglaterra e pela França, Portugal, Holanda. E a Itália só pega assim as rebarbinhas que ninguém mais queria, né? Como essa costa desértica da Somália. Mas eventualmente a Itália também ocupa a Eritreia, no Mar Vermelho, entre 1882 e 1890, e acaba tendo uma guerra com a Etiópia em 1887. Mas eventualmente eles fracassam na invasão da Etiópia, essa Itália do século XIX, 1890, que era um reino, uma monarquia italiana ainda, né? Não consegue invadir a Etiópia e fica meramente com a Eritreia e uma parte da Somália. A Etiópia acaba sendo invadida finalmente pela Itália na época do Mussolini, em 1935. Existe uma guerra prolongada, bastante cruel, bastante difícil. A Itália leva uma boa de uma surra também, mas acaba conquistando dessa vez. Mas, eventualmente, né, o chifre da África, essa região do leste africano, Somália e Etiópia e Eritreia, acabam caindo totalmente sob o domínio italiano, exceto essa parte que está em verde claro aí em cima, que na verdade era a Somália britânica. E também o Djibouti, que era parte da França. O Djibouti é esse enclavezinho aí que está em cinza nesse mapa. Mas a Itália acaba tendo uma presença substancial nessa região, a ponto de que, especialmente na Somália, na língua somaliana até hoje, isso parece incrível para muita gente que não sabe dessa história, mas existem várias palavras italianas que se incorporaram à língua somaliana devido ao contato prolongado da Itália com essa região da Somália, né? A gente hoje acho que é uma coisa muito... A Itália também conquista a Líbia, que é o país imediatamente ao sul da Itália, no Mar Mediterrâneo, um país árabe. Uma coisa interessante também é que a escravidão na Etiópia, apesar da Etiópia ser um país que é teoricamente civilizado, dotado de literatura, um país cristão, só a invasão italiana sobre Mussolini, por incrível que pareça, tem que ter uma invasão de uma potência europeia fascista, é que realmente causa a abolição da escravidão na Etiópia em 1935. Então aí está uma coisa bastante curiosa que parece que confunde as nossas expectativas, né, que os ataques europeus foram só negativos, mas apesar de realmente o regime de Mussolini ter sido um regime terrível para a Itália e para as colônias italianas, nesse aspecto tem uma coisa boa aí no meio. A escravidão na Etiópia é finalmente abolida, uma coisa que o imperador etíope Haile Selassie estava tentando fazer desde os anos 20, mas ele nunca teve realmente a força para abolir a escravidão na Etiópia, e só o Mussolini é que realmente consegue abolir a escravidão lá, por incrível que pareça. Um capítulo bastante interessante. Esse imperador Haile Selassie luta, claro, contra a ocupação italiana, e acaba sendo exilado, na verdade, porque a Itália ocupa a Etiópia e ele acaba tendo que se refugiar em outros países. Então a Etiópia é um caso interessante de um país africano que já era civilizado antes dos europeus chegarem lá. Um país que tem uma civilização mais antiga que a maioria dos países europeus. Os etíopes traduziram a Bíblia para o ge'ez, o etíope clássico, há 1500 anos praticamente, ou seja, 1000 anos antes de Lutero ter a ousadia de traduzir a Bíblia para o alemão. Não tinha Bíblia traduzida, só em Bíblia em latim e em grego na Europa. As Bíblias traduzidas eram proibidas pela Igreja Católica. Os etíopes tinham a Bíblia na língua deles 1000 anos antes dos europeus. Esse imperador, depois da derrota italiana na Segunda Guerra Mundial, Mussolini acaba caindo antes do fim da guerra, em 41, e ele volta para a Etiópia e se torna imperador da Etiópia e reina até 1974. Esse movimento Rastafari que a gente tem de base jamaicana, ele é justamente feito com base na figura do imperador Haile Selassie. Rastafari, o nome dele era Tafari, esse imperador também tinha um sobrenome que era Tafari. Ras significa cabeça, o chefe, chefe Tafari, o mestre Tafari, que se formou na Jamaica, porque na época que isso se formou, nos anos 30, 40, 50, o único país africano civilizado, que era não digo uma potência, mas um país que era realmente dotado de uma civilização independente, soberana,
segura de si era a Etiópia. O imperador da Etiópia era visto como um grande messias do povo negro pelos Rastafaris. Então foi aí que surgiu esse movimento. No final da década de 50, o Haile Selassie chega a visitar o Brasil, na época do Juscelino Kubitschek, uma das várias visitas de Estado que ele realiza como imperador da Etiópia. Também é muito pouco conhecida essa história aqui no Brasil, que ele esteve no Brasil também. Em 74 acaba o reino do imperador etíope Haile Selassie e acaba infelizmente a monarquia milenar etíope. O imperador Selassie é deposto por um golpe de Estado, por uma revolução violenta liderada pelos marxistas de vários movimentos, especialmente do DERG, que é o movimento marxista comunista mais forte da Etiópia. Acaba fazendo uma guerra civil e depõe o imperador, que é, na verdade, estrangulado depois de mais ou menos alguns meses depois da Revolução. No final da década de 70 ocorre o Terror Vermelho, um dos maiores crimes cometidos pelos marxistas na União Soviética, no qual o partido marxista DERG, que era o mais forte depois da Revolução, para controlar totalmente a Etiópia, ele acaba matando centenas de milhares de participantes dos outros movimentos marxistas, como a Frente Popular Libertadora da Etiópia, que concorria com o DERG pela predominância, pela primazia na Revolução Comunista Etíope, e o DERG foi lá e praticamente aniquilou todo mundo desse movimento marxista competidor deles, aí, e realmente foi um dos maiores banhos de sangue da Etiópia, até que, claro, né, uma vez que Mengistu Haile Mariam se tornou o líder da Etiópia nos anos 70, a partir desse terror vermelho. Claro que uma vez que as políticas marxistas, socialistas tomaram conta da Etiópia, inevitavelmente ocorre o que acontece com todo o regime socialista. A gente tem uma criação essencialmente de uma ditadura totalitária que gera cada vez mais pobreza, censura, repressão, miséria, até que na década de 80 a gente tem a famosa fome etíope, que ocorreu entre 1983 e 1985. Chegou a matar mais de 1 milhão de pessoas na época e foi uma das maiores fomes da história da humanidade, do século XX. Acho que foi a maior fome do século XX, tomada como evento único. Ela foi causada pelo gasto excessivo que o governo comunista da Etiópia tinha com armas, com armamentos para proteger o poder que ele tinha. Isso se somou a uma seca que veio naquela época, embora as secas estivessem vindo sempre na Etiópia, nunca tinham causado uma fome dessa, mas as políticas centralizadoras, socialistas, totalitárias do DERG, associada a essa seca, associada também a movimentos de rebeliões e insurgências, e associada ao fato de que várias regiões da Etiópia se recusavam a se curvar ao poder DERG, ao poder do partido marxista dominante. Essas regiões que geralmente se recusavam a colaborar com o governo acabaram sendo punidas com um corte de suprimentos, de ajuda do governo. E essas foram as causas da grande fome etíope, que movimentou inclusive a famosa reunião de artistas americanos em 1985, chamado We Are the World, aquela famosa música, que o Michael Jackson coordenou e que reuniu vários cantores nos Estados Unidos para dar uma ajuda na forma de doação de comida, de dinheiro, para acabar com a fome na Etiópia. Em 1985 gerou uma das músicas mais famosas do mundo, na época, que até hoje é quase que universalmente conhecida, Mas se você procurar por aí, se você realmente... Eu me lembro na época, eu era criança, nos anos 80, mas eu me lembro que ninguém falava da real causa da fome etíope, A gente achava que era causada... As pessoas falavam, a mídia falava que era causada pelo capitalismo. Que aquilo era uma prova... As fomes na África eram culpa do capitalismo global, que oprimia os países pobres e que excluía as pessoas pobres porque elas não tinham dinheiro para servir ao mercado, não tinham nada que não tinham dinheiro, não tinham que comprar. Então, necessariamente, elas ficavam excluídas e acabavam passando fome. Não se mencionava que essa fome era causada por um governo comunista. Foi na mesma época que a União Soviética estava começando a desabar e eles tentavam evitar ao máximo
até hoje, né, se você colocar no Google, eu procurei aqui no Google, estava procurando a causa da forma etíope, porque eu me lembro que eu não sabia quando eu era adolescente, criança, nessa época, e vários anos depois, até os finais dos anos 90, eu não sabia que a causa era o marxismo. Eu achava que a causa era alguma fome, alguma seca, associada ao governo corrupto. Eu não sabia que o governo da Etiópia era um governo marxista, um governo comunista. Então, se você procurar no Google e escrever Ethiopian Famine Caused by, a primeira sugestão que ele dá, até hoje, é que a fome etíope é causada pelo capitalismo. Não tem, aí você vê que não tem nenhuma sugestão socialismo, marxismo, esquerdismo, estatismo, nada. A primeira sugestão que ele dá é pelo capitalismo, ou seja, o próprio Google ainda propaga a total reversão da realidade etíope, né? Esse regime socialista da Etiópia sobrevive até 91, né? A União Soviética cai, então também o subsídio que eles ganhavam da União Soviética, né? Esse regime era, mesmo depois da fome que matou 1 milhão de pessoas, a União Soviética continuou apoiando o regime. Os esquerdistas do mundo inteiro, do Brasil, da Europa, continuaram apoiando o regime genocida, né? Desumano, marxista, como todo regime marxista, né? Desumano. Até 91, da União Soviética caiu, acabou o dinheiro, eles reverteram para um regime cada vez menos totalitário, cada vez mais democrático, e eventualmente a Etiópia, a gente vê hoje que a Etiópia é um país que está prosperando. A gente vê aí, estava pesquisando sobre Addis Abeba e tal, vários prédios altos e uma classe média começa a surgir prosperidade, né? Eles até construíram uma linha de metrozinho ali, um VLT em Addis Abeba, elevado, bem interessante, está se modernizando bastante a Etiópia hoje, como vários países africanos, né, depois da onda de estatismo, aqueles que liberalizaram um pouco mais a economia, estabilizaram politicamente, também estão crescendo bastante, embora boa parte desse crescimento seja financiado pela China. A China, apesar de ser uma ditadura comunista formalmente, na prática é um país capitalista, né? O crescimento econômico chinês é essencialmente um resultado da adoção do capitalismo, da iniciativa privada, do lucro, do mercado de ações, pela China a partir dos anos 70, 80, 90, que causaram os maiores crescimentos econômicos do mundo, porque quando a China era socialista, a China tinha um padrão africano de vida. A escrita etíope é uma das coisas mais interessantes, uma das maiores riquezas da Etiópia. Um sistema de escrita que é realmente uma invenção totalmente deles, uma invenção puramente etíope, puramente africana. A gente tem um sistema de escrita que, embora tenha sido inspirado pelas escritas do Oriente Médio, que são as escritas consonantais, como a escrita do árabe, do aramaico, né, na época, provavelmente a inspiração que eles tinham era o copta, que é a escrita grega, uma escrita já bastante que tem consoantes e vogais, e a escrita aramaica, siríaca, medieval, que é a escrita do cristianismo do Oriente Médio também, muito usada pelos ortodoxos, da qual eles tinham algum conhecimento. Mas a forma das letras do alfabeto etíope é completamente única, e também a lógica do alfabeto é diferente. O alfabeto etíope é um tipo de abugida. O nome do alfabeto, aliás, é esse, né? A palavra abugida, que designa esse tipo de escrita em que, na verdade, existem símbolos de sílabas, vogais e consoantes se misturam. Você forma a vogal acrescentando um símbolo a uma consoante para formar a sílaba das palavras, depois formar as palavras. Geralmente vem do nome da escrita etíope, que é abugida ou fidal. O fidal, abugida, é o nome dessa escrita etíope, que foi criada no final da Antiguidade, no comecinho da Idade Média, e até hoje é realmente um dos grandes orgulhos. A Etiópia é uma das grandes marcas registradas da civilização etíope. Como eu falei, o sistema abugida é baseado numa consoante básica que recebe certas modificações para fazer as vogais. Então a gente tem, por exemplo, a sílaba sa, você vê que tem uma perninha maior que a outra. A sílaba si, na verdade, uma das perninhas, ela tem uma bandeirinha para o lado, né? Um tracinho que vai para o lado e depois desce. E a sílaba c tem as duas perninhas iguais. Então você vai modificando as consoantes para você obter as diversas vogais, como a gente vê na tabela aí, onde a gente tem várias consoantes, cada uma modificada para ter uma vogal diferente. A fonética do amárico é bastante atípica entre as línguas semíticas. Ela pertence realmente ao grupo etio-semítico. O grupo etíope das línguas semíticas evoluiu 4.000 anos separado das línguas semíticas. Então, eles têm
uma fonética já que foi bastante influenciada pelas línguas cuxíticas da região. Então não tem, por exemplo, as consoantes laringalizadas, as consoantes enfáticas que são típicas do hebraico antigo, do árabe moderno, que são aquelas consoantes seguidas de um som, um fricativo ovular como ga. Então, sga, tra, dra, pa, que é típica das línguas semíticas, o árabe moderno preserva até hoje. Nas línguas etiosemíticas, nas línguas etíopes, desapareceram. As consoantes, contudo, evoluíram a característica ejetiva, que é uma coisa derivada provavelmente do cuxítico, circunvizinho. Então a gente tem pá, né, cá, a, e o som típico das línguas semíticas, que é o som uvular, ká, a oclusiva uvular, ká, não existe mais no amárico moderno, embora tenha uma letra para esse som devido à influência do aramaico e do copta, né? As vogais são bastante simples, tem o A, E, U básico e também tem a vogal U, a vogal central mediana, U, que aqui vai ser nesse vídeo vai ser transliterada como esse E com um símbolo de curto em cima. E a vogal E, que acho que é a vogal mais comum do etíope, é esse E, que é transcrito como de praxe nas gramáticas etíopes, né, pelos linguistas que lidam com as línguas etíopes. Esse som é transcrito como um A dotado de trema. Então não se confunda que esse A dotado de trema não tem o valor que ele tem na maioria dos sistemas de transcrição, que geralmente é em torno de E. Esse som do A, aí é E. Na transliteração tradicional, esse som central, esse som do I cortado, que é o I, ele é transliterado geralmente com um I com trema ou com um E de cabeça para baixo. Mas aqui nesse vídeo eu vou transcrever, exceto por algumas tabelas que eu tirei de vídeos antigos, eu vou transcrever como um E com um sinal de breve em cima. O amárico é uma língua SOV, só aí já vê como ela é diferente das línguas semíticas. As línguas semíticas tipicamente são, não só semíticas, as línguas afroasiáticas, o egípcio, as línguas berberes, elas são tipicamente VSO. O verbo tipicamente é inicial, e o sujeito vem imediatamente depois do verbo. As línguas etíopes já evoluíram em consonância com as línguas cuxíticas, que são da família afroasiática também, mas tem essa característica de ser verbo final, não inicial. Então, se você falar o homem matou a mulher, você tem que falar o homem, a mulher matou. Wisha Dimetuan Gadalat. A língua tem tipicamente preposições, isso é típico também da família afroasiática, da família semítica, né? Le Africa, pela África, para a África, Yale Africa, sem a África. Mas existem partículas adverbiais que vêm depois do substantivo também, então leva à impressão de que tem posposições também no amárico, o que se conforma com a teoria de que línguas que têm verbo no final tipicamente têm posposições. Tipicamente existe esse alinhamento entre a posição da preposição e a posição do verbo. Como vocês veem no vídeo aqui do canal, a gramática universal. A relação genitiva do amárico ela é feita pelo prefixo ya. Então, tamari é aluno, ya tamari é do aluno. E essa expressão genitiva vem antes da palavra a qual se refere. Então, a palavra, por exemplo, livro, você fala livro do aluno, você não fala livro do aluno, você fala do aluno, livro. Porque do aluno está classificando o livro, tá como se fosse um adjetivo da palavra livro. Né? Então, vem antes, porque no amárico os adjetivos, tudo que quantifica, que qualifica o substantivo, vem antes do substantivo. O que nos leva ao sintagma nominal dan. Demonstrativo, adjetivo, nome. Ou seja, demonstrativo vem primeiro, o adjetivo vem obrigatoriamente antes do nome e o nome, o substantivo, vem por último. Essa casa grande, yer telek bet. Essas casas grandes, inezir telek betot. A gente vê aí que o marcador de plural só vai no substantivo, embora o demonstrativo tenha uma forma especial do plural. O plural é feito com ot, a gente acabou de ver, né? E os substantivos têm gênero masculino e feminino, algo que é típico das línguas semíticas e das línguas camito-semíticas no geral. Uma coisa diferente é que o amárico tem um sufixo que vale como artigo definido. Esse u sufixa u, no caso do masculino, ou o a, ou itua, ou etua, no caso do feminino. Então tem um sufixo que vale como artigo definido e varia no singular, pelo menos varia de acordo com o gênero. Então bet é casa, betot é casas no plural, betu é a casa e betochu é as casas. Então você tem que colocar o sufixo do plural primeiro e depois você coloca o sufixo definidor u, nesse caso.
No plural, mesmo no gênero feminino, o morfema definidor, o sufixo definidor, continua sendo U, não muda de gênero. É U para o masculino, no plural é U para o masculino e para o feminino. Então, negast é rainha, negastote é rainhas, negastotio são as rainhas. No sintagma nominal, o definidor U e o marcador de objeto definido, que é o N, o amárico tem o marcador do objeto direto do verbo, que é o N no final da palavra. Então, se tiver um adjetivo qualificando o substantivo, esses sufixos eles são sufixados ao adjetivo e não ao substantivo. Ou seja, basicamente uma regra que é similar acontece no romeno e no búlgaro, que são outras línguas que têm sufixos de artigo definido, sufixos definidores. O sufixo ele não vai fixamente numa classe de palavras, não vai fixamente no substantivo, ele vai no primeiro elemento do sintagma nominal. Então, se você tiver bet, a gente tem bet e beto, aí casa, mas se tiver casa grande, que é telek bet, para você falar a casa grande, telek betu, você fala teleku bet. O sufixo u vai em telek, que é o adjetivo grande. Então, se você colocar isso como um objeto direto de um verbo, a gente tem telekun bet shara. Ele construiu a casa grande. Você vê que o adjetivo é que recebe o U, que é o artigo definido, e o N, que é o marcador de objeto direto. Se você não tivesse adjetivo, seria betun shara. Daí o un teria que vir necessariamente no substantivo. Aqui a gente vê uma comparação tirada do vídeo das línguas da África. Você tem que assistir esse vídeo das línguas da África. Um vídeo de 1 hora, mas é fenomenal aqui no canal. Essa tabela eu fiz para aquele vídeo e tem aí a comparação do Hausa, que é uma língua camito-semítica do ramo chádico falada no norte da Nigéria, o amárico, a língua da Etiópia, o somaliano, que é o vizinho do amárico, e o oromo, que é outro vizinho mais próximo ainda do amárico. A gente vê a similaridade bastante forte entre os pronomes. Tem ni, ana, an, ani na primeira pessoa. Na segunda pessoa tem o ka, ou anta, ad, ati. No plural é um pouco mais diferente, mas a gente vê claramente um parentesco entre essas línguas africanas da família camito-semítica ou afroasiática. Aqui é a comparação do etíope amárico, que está na penúltima coluna, com as outras línguas semíticas, que são os parentes mais próximos do etíope. O árabe, o hebraico, o aramaico medieval, o aramaico siríaco, que é o aramaico tardio. Você tem que assistir o vídeo de aramaico aqui no canal também, que explica exatamente quais são as diferentes formas de aramaico que existiram. E no fim, o babilônico, que é a língua, um dialeto tardio do acadiano, falado na Babilônia há cerca de 25, 30 séculos. A similaridade é maior ainda, a similaridade é muito grande. A gente tem ana, ani, anohi, ena, anaku, anta, at, ati. Na terceira pessoa é diferente. Na terceira pessoa a gente tem um S que surge aí, que é mais parecido, o etíope é mais parecido com o babilônico nesse caso. E no plural também tem similaridades até certo ponto. O verbo amárico é bem interessante porque ele distingue entre ser e estar. Embora a distinção não seja exatamente igual à que a gente tem no português e no espanhol, porque a diferença entre o ser e o estar é que o ser deles é para identidade e o estar é mais para posição. Então, se você fala que você está doente, você usa o verbo ser deles. Mas se você está na cidade, você usa o verbo estar. Então, não é a mesma coisa que a gente. Mais ou menos. Eu não falo amárico, claro, então é isso que eu deduzi a partir dos livros. A gente vê que tem uma conjugação afirmativa, bem curtinha, no caso do verbo ser, nani, nar, nash, nel, nat, nan, nachahu, nachau. A forma negativa é bem diferente. A gente tem esse prefixo ai, o verbo dalar e o sufixo que tipicamente é o que forma o verbo negativo no amárico. A gente vai ver mais tarde como negativar um verbo, como formar o negativo do verbo. Tem o passado também do verbo, que é esse nabarku, nabark, etc. Já é bem irregular, né? E esse verbo estar, que também é um verbo que indica a existência, o verbo essencial, como existe tal coisa, tem um problema ali, tem uma pedra na rua. Que tem uma forma positiva e também uma forma negativa, que já permite que a gente veja mais ou menos que o negativo é feito por um prefixo, né? E mais um M no final. O sufixo M. Então, se quiser falar, ele é etíope, é osso etiopial e neu.
Ele não é etíope, eu sou etiopiaui, é idalem. Não é mesmo? Um verbo tipicamente regular, um verbo que exemplifica o paradigma típico do verbo amárico, é o verbo sabar, quebrar. Tu vê que o imperfeito é feito no mesmo molde que o árabe, que o hebraico, que o aramaico. Você tem um prefixo de pessoa e nas pessoas de segunda e terceira pessoa do plural você tem um sufixo u, bem paralela com as línguas semíticas mesmo, é bem semítico, quase idêntico ao árabe. Inclusive tem o prefixo t na segunda pessoa, e na terceira pessoa o prefixo é ie para o masculino e t para o feminino. Essas duas formas que eu tenho aí separadas, né, no caso da terceira pessoa e da segunda, separada por hífen, são a forma masculina em primeiro lugar, depois a feminina. Isso é típico das línguas semíticas. Tem a distinção, inclusive, na segunda pessoa entre o você masculino e o você feminino. Os prefixos são idênticos, ou quase idênticos ao do árabe, do hebraico, do fenício, do mesopotâmico e tudo mais. Existe o imperfeito composto também, que é feito com o imperfeito mais esse alu no final, alu, né? Que forma uma espécie de contínuo do verbo, e tem um perfeito, que é feito de maneira sufixal. A diferença é que o sufixo que marca a primeira e segunda pessoas é K, ao passo que nas línguas semíticas tipicamente é T. Já no plural é um pouco mais diferente, mas na terceira pessoa plural também é U, o que é exatamente igual ao do hebraico e do árabe. A negação verbal, a gente já viu um pouquinho aqui, a regra é o seguinte: você coloca um prefixo, que geralmente é a, ai, al, às vezes, a raiz do verbo vem no meio e depois no final você adiciona um M. Então, sabara, ele quebrou, al-sabaram, ele não quebrou. Essa é a negação verbal. Em amárico, bastante curiosa, né? É circunfixal, é um circunfixo negativo. Os pronomes em aramaico têm uma forma sufixal também que serve de objeto dos verbos, e tem também uma forma que serve de possessivo pessoal. No caso da primeira pessoa, o possessivo pessoal é diferente. Em vez de ser esse N palatal, né, esse nha final, o possessivo de primeira pessoa é E. Então a gente vê aqui, por exemplo, bet é casa, né, uma palavra igual do árabe, do hebraico, bet. BT é minha casa. BT é tua casa falando para um homem. BT é a tua casa falando para uma mulher, né? Betu é a casa dele, Betua é a casa dela, Betachen é nossa casa, e assim por diante. É só aplicar os outros sufixos. Só na primeira pessoa que o sufixo de possessivo é diferente do sufixo que vai no verbo quando, na verdade, marca o objeto direto do verbo. O verbo ter, no amárico, varia de acordo com qual objeto que ele tem. Um objeto incorporado ao verbo, né? Então ele varia. Por exemplo, se você tem a expressão eu tenho, mas o objeto for masculino, yelanem. Se o objeto for feminino, eu tenho yelachanam. Se o objeto for plural, é yelunem. Aqui a gente vê exemplos dos pronomes do objeto sendo sufixado ao verbo. A gente tem aquele N da primeira pessoa, wadadan. Wadada é ele amava, wadaden é ele me amava. Wadadache é ela amava, wadadachen é ela me amava. Esse N final indica que o objeto do verbo é eu, primeira pessoa. Wadadar, esse H no final, que indica que o objeto é segunda pessoa masculina. Ele te amava. Wadadacher é ela te amava. E assim por diante. Então o verbo acaba ficando bem complexo porque ele marca o sujeito, através da conjugação que a gente já viu, né? O verbo básico tem que marcar necessariamente o sujeito, mas ele também incorpora um sufixo que marca o objeto do verbo. As orações relativas em amárico são feitas por um prefixo relativo ye ou yami, que talvez seja relacionado àquele prefixo do genitivo. Então, a gente viu que saber quebrou, né? Então, yami saber é que quebrou. Então, se eu falar o homem que quebrou, se eu usar yami saber, ele que quebrou. Yamai saber é que não quebrou. Aí não tem aquele M, para você negar a forma relativa do verbo, não tem o M final, mas você tem o prefixo ai antes do verbo. Yamai saber. Bom, espero que eu tenha dado uma noção, né, dessa língua interessantíssima da Etiópia. E espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo, né? Deixem seus comentários, sugestões para vídeos futuros, né? Se inscrevam no canal se não tiverem já inscritos e a gente se vê no próximo vídeo.